Olá, signo de Gêmeos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nayara Cordeiro. Eu vou fazer aqui mais uma leitura para vocês. Uma leitura intuitiva, canalizada através do tarô, tá? Pode ser que não ressoe, te convido também para dar uma olhadinha nos meus outros vídeos aqui do canal. Estamos muito bem protegidos sob a guiança e intercessão do meu amado São Miguel Arcanjo. Gratidão, meu amado São Miguel, defendendo no combate sempre. Também tem o meu WhatsApp aqui na descrição, se caso você se interessar em fazer comigo uma leitura particular, tá bom? Vou ficar muito feliz também em acolher vocês por lá. Então vamos lá. Qual mensagem? Signo de Gêmeos, por favor. Uma leitura geral para o ano de 2025, por favor. Signo de Gêmeos. Gêmeos. Signo de Gêmeos. O que essa pessoa precisa ouvir? A morte invertida. O que mais? Por favor. O que mais? A morte invertida. Tô vendo um renascimento aqui, tá? Olha, todas as cartas de finalização que eu tenho nesse deck saíram. Eu tenho a torre no fundo do deck, eu tenho o mundo, que caiu aqui pra mim. Porém, eu tenho uma resistência aqui, talvez uma procrastinação, não sei, um adiamento de algo. Eu tenho o julgamento. Eu tenho um mundo que me sai na posição normal, então já existe assim uma finalização, existe um recomeço de algo. Me veio aqui a palavra próspero, me veio a palavra prosperidade. Mas eu tenho a carta da morte invertida. Por algum motivo, a carta da morte está invertida, tá? Me sinalizando aqui um adiar de algo. A morte, ela fala muito de uma finalização, mas existe algo sendo adiado aqui nessa energia. Eu tenho a carta do julgamento, que me fala sempre sobre, me fala sobre uma verdade, me fala sobre um renascimento, me fala também de finalização, me fala de acerto de contas. Então, será que é isso que está sendo adiado? Não sei. Aqui no fundo do deck também eu tenho o portal da sabedoria, tá? O louco, início de uma nova jornada. Vamos lá. Deixa eu clarificar aqui com o tarô, por favor. Clarifica, por favor, essa energia. O julgamento. Tá. Eu tenho em cima da carta da morte. Algo precisa ser adiado, mas existe uma frustração em cima disso, tá? Existe até uma forma um pouco ríspida de ver essa situação. Tem um 10 de copas aqui invertido, tá? Uma situação que poderia ser uma completude emocional em conjunto, talvez até em família, não acontece. Incompletude emocional aqui. Eu tenho a torre, né? Uma estrutura, o ruir de uma estrutura, mas é algo até sobre a espiritualidade. É uma força divina no ruir de uma estrutura que não existe força, entende? Eu vejo um bloqueio aqui, 8 de paus invertido. Tá. 4 de paus na posição normal. Existe dúvida aqui sobre algo. Existe dúvida, existe algo que bloqueia. 4 de paus me fala de conquista, sabe? Conquista é celebração. No 4 de paus eu tenho duas pessoas. Eu tenho aqui também a carta dos amantes na posição normal, me falando sobre escolhas. Mas existe uma escolha sendo bloqueada. Existe uma confusão. 2 de espadas me fala muito dessa coisa assim, algo ainda precisa ser revelado, algo ainda precisa ser clarificado. 8 de paus, por favor. Só que aqui é um pedido de paciência sobre uma situação, tá? Eu tenho aqui o Cavaleiro de Ouros. Como que é o Cavaleiro de Ouros? O Cavaleiro de Ouros, ele constrói aos poucos. Ele tem a certeza da construção, da chegada. Ele tem certeza do objetivo. Ele tem o quê? Paciência e visão. Ele tem sabedoria.
Por isso que eu tenho sabedoria aqui no fundo, né? Tinha, não sei onde eu coloquei. Mas enfim, eu vi a carta aqui da sabedoria no início da leitura, me falando de, ok, existe aqui uma quebra de ilusão sobre uma situação do passado. Isso já ruiu, eu já tenho consciência. A grande questão é uma impaciência que eu sinto. Aqui é a hora de esperar. Não existe ilusão mais nesse contexto. Existe aqui uma espera necessária. Existe aqui o visualizar. Eu ajo de acordo com a minha verdade aqui, mas agora eu não tenho muito o que fazer. Eu preciso parar e analisar. Então aqui existe um analisar uma situação de longe, ver essa situação fluir de acordo com o meu agir. Eu já fiz, eu já idealizei, o que estava no meu alcance eu fiz. Então agora é hora do que? A paciência, porque algo está sendo construído. Por mais que eu fale, não, não acontece, eu sei que, aliás, eu não sei se você tem essa clareza, existe essa confusão mental aqui, né? Essa vontade, aqui eu tenho mago, então alguém está idealizando, sim, alguém está conseguindo materializar algo, só que aqui a grande questão é um pedido de saiba controlar os seus instintos, porque por vezes você cai numa situação aqui de frustração, autossabotagem, tá? Toma cuidado com isso. Espadas, tem uma coisa que rei de espadas invertido, tem uma coisa de comunicação distorcida, alguma coisa assim. Então toma cuidado com isso. Verifica esse rei de espadas pra mim. Você quer que fosse baralho? Vou aqui as cartas. Verifica, por favor, rei de espadas. Rei de espadas. Rei de espadas invertido. Assim. É uma forma de controlar aqui. As de espadas, o imperador invertido é uma forma de controlar uma situação. Só que aqui existe uma comunicação falha, e aí é a forma como você se sabota nessa situação. Através de uma comunicação falha. A forma como você se comunica nessa situação distorce um pouco, oculta. Não é uma energia boa, tá? É como se eu estivesse negando a minha própria evolução, agir dessa forma. O julgamento invertido é como se eu negasse um renascimento na minha vida. Eu não posso mais agir dessa forma, eu já não sou essa pessoa, tá? Eu não posso agir dessa forma. É como se eu estivesse regredindo, é como se eu negasse que eu já não sou mais essa pessoa. Eu já não posso mais me comunicar dessa forma. Aqui existe uma mudança, eu acho que é uma mudança até de localidade, tá? Seis de espadas me fala muito disso também. Além da mudança interna, né, que pra mim aqui é muito clara. Então aqui me confirma uma questão de cinco de copas. Existe cuidado para não repetir questões do passado. Aqui existe um apego no passado. Então, o que é o seu apego no passado? Eu não sou capaz. Existe uma incapacidade. Será que eu tenho capacidade para isso? Aqui me fala no quatro de copas invertido. Será que eu tenho capacidade? Será que eu tenho... Me fala de empoderamento aqui, ó. Por isso que eu tenho o nove de ouros invertido aqui, ó. Fala do empoderar que você precisa nesse momento. Porque às vezes você pode se pegar numa situação aqui não, eu não vejo aqui um controle maldoso, eu não vejo maldade aqui. Não me saiu carta do diabo, que me fala muito sobre isso. Não saiu. Aqui o que me fala é um controlar, talvez até uma forma de comunicar distorcida, que te leva a uma frustração, te leva a uma autossabotagem e te faz regredir numa história, assim, como se agindo dessa forma eu regrido, eu volto a um estado que eu já fui, mas eu não sou mais essa pessoa. Aqui claramente tem para mim o ruir, existe aqui um renascimento real, eu tenho um mundo aqui, que é um arcano super positivo de finalização. Então, aqui, o que é que eles querem te dizer? Quando sai para mim a morte invertida, agora eu entendo, porque aqui a morte invertida me fala muito de um adiar. Como que eu adio essa situação? Regredindo nas minhas velhas ações. Eu já não sou mais aquela pessoa. Então, por que que eu repito os mesmos erros? Isso está muito na forma como você se comunica. Rei de espadas invertido, tá? E ali é um nove de paus, porque é uma autossabotagem.
E aí, por muitas vezes, você cai numa situação de frustração. Eu me frustro. Mas você se frustra porque você se sabota, tá? Essa é a mensagem. Você se sabota. Porque aqui está muito claro, existe uma construção, existe materialização. O mago está aqui. O mago, número 1. Iniciação. Aqui eu vejo inteligência, eu vejo evolução, eu vejo isso aqui, sabe? Mas, porém, eu vejo uma forma de controlar uma situação. Isso é muito errado. Aqui eles pedem. Olha, você já foi clarificado de uma verdade. O julgamento, eu tenho 7 de copas invertido, que é quando não existe ilusão aqui nessa história. Você está sendo clarificado. Através disso, você consegue materializar, idealizar de uma forma mais autêntica, sabe? Porque também houve evolução nesse local. Mas aqui o pedido é: trabalhe mesmo a passos lentos, mas com mais sabedoria, mais consciência do que você se tornou agora. Entende? Então aqui é uma forma amadurecida de lidar com uma situação. E aqui precisa haver uma espera também, porque você já idealizou e materializou, por mais que seja, não, você não conseguiu fazer o que você queria, mas você fez algo. Alguma coisa você já fez, tá? Imperatriz no fundo do deck, tá? Mais uma vez, me fala muito dessa coisa aqui de desbravar, eu visualizo algo, eu quero isso, sabe? Assim, o 2 de paus, ele me fala muito dessa coisa assim, ele tem um globo na mão, né? Ele olha para esse globo, ele aponta, ele sabe onde ele quer chegar. Então, isso é muito importante, né? Diante de qualquer questão que você esteja lidando na vida, existe uma importância em saber onde se quer chegar. Porém, para todo passo, ainda mais se eu falo aqui de o mundo, existe um início de uma jornada em plenitude. Você finaliza algo para iniciar algo em plenitude. Então, aqui não é qualquer coisa. Então, as coisas não vão acontecer da noite para o dia mesmo. Existe aqui uma construção de algo sólido. É necessário ter esse entendimento e ter essa clareza, entende? Valete de Copas me fala muito de uma coisa genuína, me fala muito de uma coisa espiritual, sabe? Então, aqui o rei de paus, toma cuidado, porque o rei de paus, muitas das vezes, ele pode querer manipular até com um charme, ele tem uma coisa assim, meio que de galanteador. Isso é muito mal visto pela espiritualidade. Então, aqui eles estão me falando que o jeito que você vai chegar até esse algo não é através do ego, não é através do controle, sabe? Não é um manipular, é que é um leve manipular do rei de paus. Por quê? É uma fala distorcida que o rei de paus tem. Meio que, é tipo uma coisa assim, meio que garanhão, entende? É uma coisa assim. Pode ser que não passe verdade essa forma de comunicar. Então toma cuidado com isso. Por quê? Porque aqui eles pedem. O valete de copas, ele está muito ligado à mensagem, ele está muito ligado. Ele é um mensageiro do amor. Então ele está muito ligado ao quê? O emocional. Então aqui é meio que cair esse véu. Por isso que eu tenho 7 de copas invertido. É o cair de um véu de egocentrismo. Aqui é uma honestidade com si mesmo para lidar com uma situação, tá? É isso que eles pedem. Seja mais honesto com o seu sentir. E tome cuidado com a sua comunicação, a forma como você se comunica. Tenha paciência para construir algo sólido. Porque quando você está nesse rei de paus invertido, você regride, tá? Então toma cuidado com isso. Baralho cigano aqui. O que mais? Saíram várias. Vamos lá. Por favor. Gratidão. O que mais? Isso, os pássaros. Aqui me fala de uma comunicação. Os pássaros, comunicação. O trevo. Um acontecimento repentino. Aqui eles estão alertando mais uma vez para essa questão do controle. O coração. Pode ser uma mensagem ligada ao emocional, uma mensagem, algo romântico, algo ligado ao seu sentimento. Só que, mais uma vez, eles alertam. Aqui eu tenho um urso que me fala dessa coisa de controle também, tá? Então, o alerta está na forma como você se comunica. Isso é a chave. Aqui eu vejo um fluxo. Aqui não existe impedimento.
Pode ser que o grande impedimento dessa situação seja o seu próprio ego, ou talvez o seu próprio ego mesmo. O grande impedimento dessa situação, porque aí você se sabota. Então toma cuidado com isso. Aqui na lua, eu sinto que caiu a lua em cima do coração, então me fala muito dessa coisa do sentir, da intuição. Então toma cuidado quando você sai dessa coisa do emocional, porque o que eles estão pedindo é uma coisa emocional aqui, entende? E aqui é um renascer. É como se fosse uma cura, né? Então, tome cuidado. A forma como você se comunica nessa situação pode me falar muito sobre uma autossabotagem. Então, toma cuidado, você pode se frustrar na maneira como você se comunica. É isso que eles estão dizendo, né? Tá. As de copas aqui no fundo do deck, tá? Tarô, me fala de iniciação e me fala muito dessa coisa do sentimento. Pode ser aqui um desenrolar de um início de um relacionamento, né? Os lírios me fala de paz, em cima do caixão, finalização e o sol. Então aqui eles estão me falando de uma paz diante de uma finalização. Quando sai para mim a morte do fundo, do início da leitura, me saiu a morte invertida me falando de se adiar, né? Uma autossabotagem. Aqui com o caixão, quando você se desfaz desse antigo eu, você consegue ter a paz que você busca aí, porque aqui me fala de uma impaciência, né? Então, entrar em contato com esse novo eu, essa coisa de esse renascimento que você teve, pode te agregar de uma forma positiva para uma construção sólida de algo que você deseja, tá? Eu espero ter sido clara. Aqui no fundo do deck eu tenho as nuvens e me fala muito dessa coisa da oscilação, tem uma coisa aqui de confusão emocional. Tinha saído aqui essa carta para mim já, né? 2 de espadas. Porque aqui me fala muito assim de uma coisa que só depende de você, sabe? A chave depende muito de você, então cuidado com a oscilação, confusão emocional aqui. Aconselhamento para essa pessoa, por favor. Mais uma. Tá. Aprecie cada passo do seu caminho, não importa se é um passo grande ou pequeno. Nossa, isso fala muito do Cavaleiro de Ouros, porque aqui me veio essa impaciência em querer que as coisas se resolvam também, mas aqui eles falam para você apreciar cada passo que você deu foi muito importante, né? E também reconheça que você já não é a mesma pessoa, tá? Acho que é muito importante você reconhecer que você já não é a mesma pessoa. Então, estar nesse estado de impaciência é meio que voltar para trás, voltar lá atrás, numa coisa assim de meio que imprudência. Você já não é mais essa pessoa. Então toma cuidado com isso. Brilhe intensamente e ilumine os momentos obscuros da sua vida, porque quando você entra nessa impaciência, você acessa uma coisa muito obscura. Acho que você já passou por isso. O mundo fala disso. Então você já passou por isso. Então é a hora de se iluminar. Você já não é a mesma pessoa. Você já não é a mesma pessoa. Então é hora de se iluminar na sua própria vida, se empoderar de algo que você já é. Você não vai ser nada, você já é, entendeu? Então aqui eu tenho Sol, que é uma carta super positiva aqui no Lenormand, me falando muito de positividade, clareza, iluminação, sabe? Até espiritual isso aqui, tá bom? Espero ter ajudado de alguma forma. Se caso vocês precisarem de mim, tem meu WhatsApp aqui na descrição. E é isso, até o próximo vídeo.